galera? Deu tempo aí pra fazer um xixi, pra beber uma água, né? Então vamos voltar a focar pra gente encerrar essa banca, né? Matar ela, né? Destruir essa banca e garantir a vaga tão sonhada, né? Na residência, nos concursos. Então vamos lá. A questão 6 nós fizemos 7. A resolução da diretoria colegiada RDC número 36 de 2013 da Anvisa estabelece a obrigatoriedade de criação de núcleos de segurança nos serviços de saúde, da notificação obrigatória de eventos adversos associados à assistência do paciente. E aí, gente, vocês sabem se isso é verdade, se é mentira, se tá certo, se tá errado? Vocês sabem a história disso tudo? Então vamos lá. Vamos voltar lá para a minha linha do tempo, que eu espero que a sua linha do tempo esteja aí toda desenhada, riscada. Então, no Brasil, aqui, ó, o professor me colocou tudinho aqui, ó. Agora vamos puxar isso aqui lá para a nossa questão, tá? Então, vamos lá. Em 2013, o nosso país publica, em 1º de abril, em 2013, né? Isso aqui. A gente publica a portaria 529 de 2013, ok? Essa portaria, ela estabelece o Plano Nacional de Segurança do Paciente. Ele começa a dizer assim, ó, no Brasil agora é obrigatório a gente ter a segurança do paciente como questão de prioridade dentro dos serviços, para que a gente melhore, para que a gente estabeleça a segurança, para que a gente melhore a qualidade do serviço prestado, para que a gente comece a fazer ações que mundialmente são faladas. Então, em 2013 começa esse movimento. Posteriormente a isso, a gente tem a RDC 36 de 2013, que estabelece, sim, os núcleos de segurança do paciente e o gerenciamento de risco. Atrelado a isso, a gente tem o Notivisa, que é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é onde a gente lança esses eventos adversos na plataforma da Anvisa, tá? Então, de fato, a RDC, ela institui dentro dos serviços de saúde o núcleo de segurança. Professora, esse núcleo de segurança, ele é obrigatório para todos os serviços, todos, do consultóriozinho pequenininho ao hospital de alta complexidade? Gente, preste atenção. Dentro da RDC, ele traz o estabelecimento hospitalar, filantrópico, público e privado. E a gente hoje já tem a segurança do paciente inclusa nos consultórios, nos serviços de emergência, né, nas clínicas. Hoje a gente já tem isso dentro das boas práticas, principalmente os serviços que buscam a acreditação. Mas pela resolução, aqui está a obrigatoriedade, tá? Então, dentro dos hospitais filantrópicos, públicos e privados. O gerenciamento de risco por si, então a gente já está fazendo uma revisão geral, a gente tem a obrigatoriedade de notificar de fato todos os eventos oriundos à prática assistencial, então todas as falhas, todos os danos causados ao paciente. Então, só para a gente lembrar, as falhas que forem óbitos, então óbito, a gente tem 72 horas para notificar. E as falhas que não forem óbitos, a gente tem até o 15º dia do mês subsequente, ok? Então a gente tem que fazer uma análise desse evento, a gente tem que fazer com que a gente destrinche. Então o objetivo é conhecer esse evento adverso, saber o que aconteceu com aquele paciente, saber onde foram as falhas,
No processo de notificação, a gente não trabalha com o culpado, a gente trabalha nos processos de atender a melhoria, atender a necessidade de correção para o processo assistencial. Então aqui a gente tem algumas ferramentas, que é o Protocolo de Londres. Aqui a gente tem o 5W2Hs, que hoje a gente também fala de 5W3Hs. Aqui a gente tem o diagrama de Ishikawa. E agora eu não sei escrever não, mas é a espinha de peixe. Esse eu sei escrever. É o diagrama de Ishikawa. A gente tem aqui os 5 porquês que é utilizado. A gente tem também dentro desse escopo diversas GUT, diversas FEMEA, diversas ferramentas que podem ser apoio para a gente, para análise desse evento adverso. Então, é importante a gente entender que aqui a gente não procura o culpado, a gente procura a causa para aprendizado e para melhoria contínua dessa assistência. E o núcleo de segurança é dentro da instituição, então aqui a gente tem o hospital, as janelinhas bem bonitinhas, minha porta. Dentro desse hospital a gente tem que ter o núcleo de segurança do paciente, que hoje ele é composto por equipe multidisciplinar. Tem hospitais ainda que tem uma equipe bem pequenininha, outros tem uma equipe mais robusta, mas esse núcleo é responsável pelas 6 metas, implantação e pelo gerenciamento de risco, ok? Então essa questão tá certinha. E aí eu só quis contextualizar para que vocês pudessem entender aonde está tudo isso. E aqui também, em 2013, a gente teve a publicação, né? Só para a gente não deixar, dos 6 protocolos. Esses protocolos vieram da Anvisa, Ministério da Saúde e Fiocruz. Próxima. A 8, para a gente terminar essa banca, a Política Nacional de Segurança do Paciente tem como um dos objetivos gerais fomentar a inclusão do tema segurança do paciente como um dos seus objetivos gerais, fomentar a inclusão da segurança do paciente no ensino técnico, na graduação e na pós-graduação na área de saúde. Vamos lá, gente. Isso vocês vão encontrar na portaria 529 de 2013. Vocês vão lá no artigo 2 e no artigo 3. Dentro do artigo 2, nós vamos encontrar o objetivo geral. E dentro do artigo 3, os objetivos específicos. Então, o objetivo geral na Política Nacional de Segurança do Paciente é contribuir para a qualificação do cuidado. Então, esse é o objetivo geral. Então, quando a gente fala aqui, ó, como um dos seus objetivos gerais, não, a gente não tem um dos, a gente tem um objetivo geral. E qual é esse objetivo? Então, o objetivo geral é contribuir para a qualificação do cuidado. Esse é o objetivo geral. Daí a gente já tem a resposta da questão. Então, ela está errada. E dentro dos objetivos específicos, eu tenho como que eu vou fazer, as ações que eu vou desenvolver para qualificar esse cuidado. E uma delas é a questão do ensino. Então, eu tenho lá, fomentar, aí tá igualzinho, tá lá nos objetivos, beleza? Então, eu tenho fomentar
a inclusão do tema. Isso é objetivo específico. Então, é uma das ações que eu vou ter para qualificação da segurança do paciente nos serviços de saúde, na prestação do cuidado. Além disso, eu tenho que envolver os profissionais, envolver a família, produzir, sistematizar e difundir sobre o assunto de segurança do paciente. Então, essa questão está errada, até porque a gente não tem um dos objetivos gerais, a gente tem um objetivo geral. E para atingir o objetivo geral, nós temos os objetivos específicos e essa questão está dentro dos objetivos específicos. Para que eu tenha a inclusão, a melhora da segurança do paciente nas instituições de saúde, eu preciso capacitar os profissionais que estão indo para a assistência. Então, quando eu falo de colocar no ensino técnico, é eu pegar o técnico de enfermagem, o técnico de radiologia, o técnico de laboratório e falar para ele da importância de barreiras, né, na execução dos seus cuidados, do seu trabalho ali, para uma prestação de uma assistência segura. Então, se essa pessoa, desde a formação, ela entende que faz sentido, que é importante olhar a identificação do paciente, perguntar para o paciente se ele tem alergia, que é importante eu conferir os dados desse paciente nos documentos dele do hospital, nas etiquetas, que é importante eu conversar com esse paciente, tirar as dúvidas dele, que é importante eu orientar esse paciente, que é importante eu incluir esse paciente no cuidado dele, a gente vai ter resultados melhores. Assim como na graduação, se eu tenho um enfermeiro que desde a formação ele já pensa com a mente de segurança do paciente, todos os processos que forem desenhados por esse enfermeiro para a melhoria do trabalho, eles vão estar pautados em barreiras de segurança. Então, quando o enfermeiro vai lá e propõe uma ação de mudança ali na equipe, uma educação permanente, quando o enfermeiro vai lá e vê a sistematização da ciência de enfermagem, ele vai ter consciência de olhar para aquele paciente estabelecendo barreiras. Então, eu sei se é um idoso que tem fragilidade capilar, eu sei que é um idoso, às vezes não um idoso, mas um obeso que tem um risco maior para lesão por pressão. Então, a gente sabe que esse olhar para o cuidado, ele vai ser diferente. E na pós-graduação é você dando para esse profissional que já está mais do que habilitado, mais capacidade de olhar para o paciente de maneira holística, de forma holística mesmo, de propor esse cuidado centrado no paciente e envolvendo esse profissional que a cada dia está se desenvolvendo mais nas práticas assistenciais para fazer diferença, né, na proposta do cuidado. É extremamente importante pensar nisso, uma vez que hoje os profissionais que estão antigos, muitos deles têm ainda resistência para falar do erro, né? Existem estudos que falam que os profissionais eles não conseguem reconhecer que eles erram. Eles não conseguem visualizar as falhas nos processos. Então, nós precisamos voltar à essência de entender que errar é humano. Nós estamos num processo que é totalmente falível a erros, que é totalmente inseguro e que se eu não tiver a produção de capacitação e de compreensão dos profissionais para esse erro, essa assistência ela vai se tornar cada vez mais insegura. Mas se eu tenho profissionais qualificados com assistência segura, eu vou ter sim condições de ofertar ao paciente aquilo que a gente se propôs, que é salvar vidas. Então, ótimo estudo para vocês, espero ter colaborado com o desenvolvimento profissional e pessoal de vocês e que vocês possam acertar todas as questões de segurança do paciente. Um grande beijo, fiquem com Deus, boa sorte na prova, se preparem, né? A preparação é o início para a conquista, então depende só de você. A vaga é sua se você quiser. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau, gente! Então, pessoal, continuando, né, agora quase terminando as nossas questõezinhas do projeto 503, né, lembrando que esse projeto ele é um resumo das questões do conteúdo da enfermagem em questões, tá? E aí agora nós estamos resolvendo questões da banca CESP.
As questões da banca CESP ela é diferente das questões que nós vimos anteriormente, nem outras. Por quê? Porque nas outras elas são questões geralmente de múltipla escolha. E as questões da banca CESP, elas são questões de certo ou errado. Então, né, tem um comando que contextualizou, né, que a gente já fez a leitura dela, né, no bloco anterior, e aí agora a gente continua jogando os itens, tá bom? Então vamos lá. Próximo item fala assim, ó, durante as consultas, o enfermeiro deve obter dados relativos às reações ao diagnóstico para avaliar o apoio familiar e social, a história social, as redes de apoio, as condições de domicílio e a história familiar da gestante infectada pelo HIV. Então, olha só, estamos diante de uma situação de uma paciente que foi feito o diagnóstico de HIV na gravidez, né? E aí eu preciso saber, né, tipo, qual foi a reação dela com o diagnóstico, né? Então, como é que ela aceitou essa ideia, né, de ter sido diagnosticada HIV agora nesse momento da gravidez, né? Por quê? Porque eu preciso avaliar se ela tem algum apoio familiar, apoio social, qual que é a história social dela, rede de apoio, condições de domicílio, né, a história familiar dessa gestante. Então, de fato, esse item está totalmente correto, né? Está certíssimo. Então, durante a consulta, o enfermeiro precisa, na anamnese, colher todos esses dados, né? Ver qual é a reação que ela teve perante ao diagnóstico e avaliar de que maneira ela vai lidar com isso. Avaliar de que maneira a família vai lidar com isso. Se ela vai ter o suporte social durante esse processo da gravidez, né? Então, tudo isso tem que ser considerado durante a consulta de enfermagem, tudo bem? Então, esse item está correto, tá? Então, a resposta está certa. Vamos para frente. O exame físico geral das gestantes infectadas pelo HIV é necessário para a detecção de qualquer anormalidade, devendo-se dar atenção ao exame da orofaringe, incluindo a pesquisa de candidíase oral ou leucoplasia pilosa. De fato, pacientes HIVs, como eles estão imunossuprimidos, é muito comum acontecer caso de candidíase oral, caso de leucoplasia, tá? Então, de fato, eu preciso fazer um exame físico bem mais detalhado para eu observar se, por quê? Porque a presença dessas situações clínicas aqui, tanto candidíase como leucoplasia, elas são situações que vão me dizer que provavelmente essa gestante está com um nível de linfócito TCD4 baixo, tá? Ou seja, vai estar me indicando que essa paciente está numa situação de imunossupressão mais grave, ok? Então, tá correto o item? Tá super correto, né? Então, eu tenho que fazer o exame físico geral, né? E, de fato, eu tenho que dar atenção, né, ao exame de orofaringe, pesquisando aí candidíase, leucoplasia pilosa. Por quê? Porque são, né, doenças que são típicas de pacientes imunodeprimidos, tá certo? Imunodeprimidos, eu estou falando assim, que estão numa situação que provavelmente tem a carga viral alta, nível de célula TCD4 baixo, uma doença que está, né, com estágio mais avançado, tá? No momento mais avançado. Então, o item também está correto. Depois, agora mudou, é o mesmo comando ainda, mas mudou um pouco o tema, tá? Ele fala assim: a pré-eclâmpsia é uma doença caracterizada por convulsões derivadas da grave irritabilidade do sistema nervoso central. Muito cuidado com essa questão, né? Ele está falando de pré-eclâmpsia e está dizendo que tem convulsões, ok? Na verdade, a gente já sabe que a convulsão não é uma característica da pré-eclâmpsia, ela é uma característica da eclâmpsia, beleza? Se ele dissesse pra gente que a eclâmpsia é uma doença caracterizada por convulsões derivadas da grave irritabilidade do sistema nervoso central, estaria correto. Mas quando ele diz que é a pré-eclâmpsia, esse item está
errado, falso, certo? Então, por que tem essa irritabilidade do sistema nervoso central? Porque na situação da síndrome hipertensiva, existe uma síndrome de emergência, existe uma hipóxia tecidual generalizada. Então, não só o sistema nervoso central sofre, tá? A gente tem outros órgãos-alvos, né? Como o rim, como o fígado, como o coração, né? Então, a gente tem outros órgãos-alvos, tá? Não só, de fato, o sistema nervoso central. Mas essa hipóxia do sistema nervoso central produz essa irritabilidade que pode, de fato, provocar uma situação de eclâmpsia, beleza? Não de pré-eclâmpsia, conforme está dizendo no nosso item. Então, o item está errado, né? Porque não é pré-eclâmpsia, já é eclâmpsia quando se tem convulsão. Adiante, HELP. Então, a gente está nas síndromes hipertensivas, né? Por que cai muito isso em prova? Porque, infelizmente, nós sabemos que as síndromes hipertensivas são, né, as principais causadoras de morte, né, em mulheres no Brasil, tá? Em mulheres de idade reprodutiva, né? Então, causa de morte materna, primeiro lugar no Brasil, síndrome hipertensiva, tá bom? Bem, aí olha só, o que é importante você ficar atento aqui, olha só. Ele está dizendo que a HELP, ó, a síndrome de HELP, representa forma de eclâmpsia grave, diagnosticada por presença de hemólise, aumento das enzimas hepáticas e trombocitopenia, com complicações graves para as mulheres e para os seus bebês. A maioria das pessoas, quando bater o olho nessa questão, vai errar. Se não tiver uma atenção aqui no que ela está pedindo, vai errar. Por quê? Porque você fica pensando assim, a HELP é uma forma de eclâmpsia grave, diagnosticada por, né, tem hemólise, aumento de enzima hepática e trombocitopenia. De fato, né, ó, H é um acróstico, né? Hemólise, de fato, né, CH. ECL, Elevated Liver, que é elevação de enzimas hepáticas, tá certíssimo, tá? E o LP é o Low Platelets, né? Que é a baixa ou a queda das plaquetas. Também a gente pode chamar de trombocitopenia ou plaquetopenia, como queiram chamar, tá bom? Bem, mas qual é o problema do item? O problema do item é ele dizer que a HELP representa uma forma de eclâmpsia grave. É como se ele estivesse dizendo que a HELP é uma forma de eclâmpsia. E HELP não é forma de eclâmpsia, não é forma de pré-eclâmpsia, não é. HELP é uma complicação das síndromes hipertensivas. Então eu tenho que parar com a ideia de achar que é uma escadinha. Uma escadinha que eu falo assim, que a paciente faz uma pré-eclâmpsia, depois ela faz uma eclâmpsia, depois ela evolui para HELP. Não existe isso, galera, tá? A gente tem muitas situações de paciente com pré-eclâmpsia que evoluem para HELP, tá? Tem pacientes com eclâmpsia que evoluem para HELP, tem pacientes que fazem HELP, né, sem síndromes, sem ter uma hipertensão, somente com a síndrome hipertensiva, uma hipertensão arterial transitória. É menos comum isso acontecer? É, tá? Mas o que está errado aqui é ele dizer que a HELP é uma forma de eclâmpsia grave. Não é, tá? A HELP, ela é uma complicação. E não é uma complicação só da eclâmpsia grave. É uma complicação das síndromes hipertensivas específicas da gestação, seja ela qual for, seja hipertensão arterial transitória, seja pré-eclâmpsia, seja eclâmpsia, seja hipertensão crônica de qualquer etiologia, seja pré-eclâmpsia ou eclâmpsia superposta à hipertensão crônica, que são as classificações que a gente tem das síndromes hipertensivas, tá claro? Então, essa é a ideia, por isso esse item está errado.
Vamos à frente. Entre os cuidados da enfermagem à gestante com pré-eclâmpsia leve, inclui-se o controle rigoroso da pressão arterial, estímulo ao repouso em decúbito lateral esquerdo, aferição dos batimentos cardiofetais em períodos regulares e controle diário do peso. Esse item está correto? Olha só, é um paciente que tem pré-eclâmpsia leve. Pré-eclâmpsia leve é aquela paciente que já tem picos hipertensivos, já apresenta geralmente proteinúria, pode ou não ter edema. Os últimos congressos que eu tive, ele fala até que a gente não deveria usar essa nomenclatura de leve e de grave. Por quê? Porque quando a gente fala de leve e de grave, quando a gente fala leve, a leve parece que não tem importância. Não, e a leve, ela pode evoluir para uma pré-eclâmpsia grave. Então, eu tenho que já adotar cuidados? Claro que eu tenho. Controle rigoroso da pressão? Sim, eu tenho que ter. Pode ser até que essa paciente não fique internada o tempo inteiro, mas ela tem que fazer um controle em casa, tem que vir ao serviço de saúde, né, com frequência, tá? Repouso em decúbito lateral esquerdo, isso é importante? Por quê? Porque é aquela velha história, né? Paciente de lado esquerdo, ela descomprime a veia cava. Descomprimindo a veia cava, ela melhora a oxigenação do feto, né? Então, descomprime a veia cava, o sangue vai para o coração manda para o pulmão faz a troca e já devolve para o coração, e o coração manda esse sangue para a placenta oxigenado. Então, de fato, o repouso em decúbito lateral esquerdo, ele é importante. Aferir os batimentos cardiofetais, isso é a medida que a gente tem de avaliar o bem-estar fetal, tá? Através de orientar o paciente a observar a movimentação fetal, através do mobilograma, e a gente poder também fazer a ausculta dos batimentos. E controle diário de peso, também importante, né? Por quê? Porque eu avalio o edema, tá? Então, muitas vezes a paciente está ganhando peso porque ela está edemaciando. Geralmente o edema vem associado nos casos de pré-eclâmpsia. E aí eu preciso preocupar com aquele edema que sobe. Qual é o edema que sobe? É aquele edema que não fica restrito só a membro inferior. Ele sobe, ele vai para membro superior, ele vai para a região da face. Ele promove o que a gente chama de uma anasarca, que é um edema generalizado, tá? Então, controle diário de peso, ele me ajuda porque eu consigo avaliar também a progressão do edema, caso ele haja. Então, esse item está todo correto, a resposta certa. Mais uma. A toxemia gravídica é definida como doença multissistêmica que ocorre no final da gravidez, caracterizada por manifestações clínicas associadas e peculiares como hipertensão, edema e proteinúria, tá? Então, a toxemia gravídica, o que é toxemia gravídica? São essas situações das síndromes hipertensivas, tá? Por quê? Porque é multissistêmico, né? Então, como eu disse, né, vai afetar fígado, vai afetar... Claro, primeiro que vai afetar é o bebê, né? Placenta. Se eu estou numa síndrome de emergência com hipóxia, o que é menos prioridade no organismo da mulher é a placenta, tá? Então, a placenta é a primeira que sofre. Então, a placenta vai ficar, né, comprometida ali com a oxigenação, vai começar a calcificar, né? O bebê pode começar a ter problemas de crescimento, né? Restrição do crescimento fetal, beleza? Então, isso é a toxemia, né? Que a gente chama, que é essa, vamos dizer, esses efeitos, né? Provocados por conta dessas síndromes hipertensivas. Então, ela é uma doença multissistêmica, que ocorre no final da gravidez, caracterizada por manifestações clínicas associadas e peculiares, como hipertensão, edema e proteinúria. Olha só, a hipertensão ela é certa de ter, o edema e a proteinúria, elas podem ou não ter, tá? Mas assim, você vê essa tríade, né? A tríade da síndrome hipertensiva, né? Hipertensão, edema e proteinúria.
tá? Apesar do edema ser na maioria das vezes fisiológico e a proteinúria já ter sido retirado como critério diagnóstico, né? A gente vê, ó, associadas, né? Ou seja, então, quando eu falo que está associada, né? Pode ou não pode ter especificamente, beleza? Então, essa questão ela está correta, apesar que eu tenho uma crítica, né, com relação ao gabarito aqui da nossa banca, do CESP. Por quê? Porque ele fala assim, que ocorre no final da gravidez, tá? E, na verdade, a gente caracteriza síndromes hipertensivas a partir da segunda metade da gestação. Tanto que a gente caracteriza as síndromes hipertensivas a partir da 20ª semana, tá? De fato, geralmente é mais comum no final da gravidez, tá? Então, geralmente ela ocorre mais ali no 3º trimestre, tá? Nos últimos ali, nas últimas semanas, né? Nos últimos 2 meses que antecedem ao parto, beleza? Mas ela fica uma questão um pouquinho, né? Vamos dizer que pode gerar um problema. Se você for ao pé da letra mesmo, ela pode gerar essa interpretação aí que pode levar ao erro de alguns de vocês, tá bom? Vamos lá. As mais recentes diretrizes para a detecção precoce de câncer de mama no Brasil não recomendam a realização de mamografia em mulheres com menos de 50 anos de idade para o rastreamento de câncer de mama. Quem não estuda responde essa questão errada. Fica pensando assim, né? Eu não estudei para a prova e fala assim, não, isso é um absurdo, como assim? Né? Não fazer mamografia com menos de 50? Não faz. A gente sabe que o rastreamento, as diretrizes para fazer a detecção precoce do câncer de mama no Brasil, diz o quê? Que pacientes entre 40 a 49 anos, inclui todo 49, ela faz exame clínico da mama anual e ela faz mamografia se alterado. Então, se o exame clínico der alterado, ela faz mamografia. Beleza? Aí sim, aí eu entro na segunda faixa etária, 50 a 69. Aqui a gente tem, né, exame clínico anual e mamografia, aí sim, mais mamografia de 2 em 2 anos. Beleza? É claro que se der alguma alteração, né, gente, no exame clínico, fiz uma mamografia, né, apareceu algum nódulo, alguma coisa suspeita que possa ser uma lesão, né, sugestiva aí de câncer, de neoplasia, aí a gente vai fazer, vai mudar a periodicidade, tá? Mas olha só, as mais recentes diretrizes para a detecção precoce de câncer de mama no Brasil não recomendam a realização de mamografia em mulheres com menos de 50 anos. De fato, não recomendam. A recomendação é a partir dos 50 anos, sendo feita o quê? De 2 em 2 anos. Então esse item está o quê? Totalmente correto, tá? Então se você não estuda, né, assim, não estuda esse conteúdo, não sabe direitinho, você pode errar, porque você pode achar medo se você for tentar, vou pela lógica, né? Eu não estudei não, mas um monte de coisa eu sei pela lógica, lendo o item, eu respondo. Aqui estaria um item que você iria, né, errar, porque você iria achar, não recomendam, não, esse não está errado, né? Então ele ia colocar, não, está errado porque recomendam a realização, né, com menos de 50 anos. E não recomenda, que é a recomendação de mamografia a partir dos 50 anos. Beleza? Então tá correta. Vamos avançando. De acordo com as diretrizes para a detecção precoce de câncer de mama no Brasil,
Enfermeiros não devem realizar o exame das mamas de mulheres, cabendo apenas ao médico realizar tal procedimento durante o exame físico geral. Essa questão não vou nem comentar, né? Porque tenho raiva de comentar isso, ok? Então, assim, óbvio, né? É exame clínico da mama pelo profissional de saúde, tá? O paciente não é do médico, o paciente é da equipe. E o enfermeiro, ele tem total capacitação para fazer um exame clínico de mama, beleza? Então, esse item eu não vou nem ficar perdendo muito tempo, porque ele é um item que ele está aqui para poder irritar a gente, tá? Então, não fiquem irritados, ele está errado, ok? Porque enfermeiros não devem realizar o exame clínico das mamas? Óbvio que devem realizar, óbvio que tem que realizar, beleza? Então, errada. E adiante. Contextualizando a priorização da saúde sexual e da saúde reprodutiva na atenção básica, vale ressaltar que entre os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, definidos na Conferência do Milênio, realizada pela ONU, né, Organização das Nações Unidas, em setembro de 2000, 4 possuem relação direta com a saúde sexual e com a saúde reprodutiva, que é a promoção da igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, a melhoria da saúde materna, o combate ao HIV/AIDS, malária e outras doenças, e a redução da mortalidade infantil. É uma questão um pouco antiga, né? Porque fala aqui dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Que na verdade a gente já até passou, né, desses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Hoje a gente fala de quê? De Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. São 30 objetivos, né? Mas antigamente, quando a gente trabalhava com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, de fato a gente tinha isso, né? A gente tinha aqueles que eram focados à saúde sexual e reprodutiva, e aí dentro dele a gente tem realmente igualdade entre os sexos, autonomia das mulheres, melhoria da saúde materna, para prevenção de morte materna, né, principalmente, combate a ISTs, aí, principalmente o HIV/AIDS, tá? E redução de mortalidade infantil também, tá bom? Então esse item está todo correto. Questãozinha da IADES, né, uma outra banca, ok? E aí, como eu disse, é uma questão já meio antiga, porque a gente agora já trabalha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá bom? Então, tá correta. A próxima. A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, em todos os aspectos relacionados com o sistema reprodutivo e com suas funções e processos, e não de mera ausência de doença ou enfermidade. Esse é exatamente o conceito de saúde reprodutiva. Quando eu penso em saúde reprodutiva, eu não posso simplesmente pensar eu tenho ou não tenho doença sexual, tá? O conceito de saúde reprodutiva, ele é amplo. É exatamente isso, é esse completo bem-estar físico, mental e social relacionado com o sistema reprodutivo, funções e processos. Ou seja, as minhas funções sexuais. Então, eu me relaciono com quem eu quero, porque isso faz parte da minha saúde mental, né? Também da minha aceitação social. Então, né? Eu tenho ejaculação precoce, eu tenho, sei lá, né? Dificuldade de impotência sexual, né? Que é dificuldade da ereção. Então, tudo isso precisa ser avaliado. E muitos desses processos, né, relacionados ao sistema reprodutivo, eles são processos que muitas vezes não são nem físicos, eles são emocionais. Então, às vezes é um paciente que precisa de trabalhar, né, juntamente com um profissional especializado com isso, para, né, liberar traumas. Imagina, por exemplo, paciente que já sofreu abuso sexual, ele pode realmente ter um reflexo, uma sequela, né, nesse estado de bem-estar físico, mental e social que possa interferir nos aspectos relacionados à reprodução, às funções, aos processos, tá? Quando eu falo função e processo, é tudo que envolve a sexualidade plena,
né? Então é ter orgasmo, né? É ter relação com quem você quer de forma segura, claro, para evitar doenças, tá? Então a ideia da saúde reprodutiva é exatamente essa que está contemplada aqui no item, né? Em todos os aspectos, ok? Relacionados com o sistema reprodutivo, funções e processos. E não mera ausência de doença ou enfermidade. Então esse item está corretíssimo, é o nosso conceito de saúde reprodutiva. Depois, ainda falando sobre isso, vamos lá. A saúde reprodutiva implica, por conseguinte, ou seja, por consequência, que a pessoa possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tendo autonomia para se reproduzir e o controle sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo. Isso é importante, por quê? Porque a gente não pode confundir planejamento reprodutivo com controle de natalidade. O Brasil ele tem uma lei. No Brasil é proibido fazer controle de natalidade. A gente sabe que tem alguns países no mundo que fazem controle de natalidade. Tem países que, né, limitam o número de filhos, tá? Por quê? Por exemplo, países que são muito populosos, como China, como Índia, né, eles às vezes precisam fazer esse controle. Então eles taxam aquelas pessoas que eventualmente têm mais filhos do que o que é permitido por lei. Assim como tem muitos países na Europa, por exemplo, que estimulam o filho, né? Estimulam os casais a terem filhos, porque nós temos um crescimento vegetativo muito baixo, nós temos uma mão de obra envelhecida que depende muito de mão de obra de migrantes, né? Imigrantes estrangeiros, porque no próprio país não tem. Então, quando se fala em saúde reprodutiva, a pessoa, além de ter essa vida sexual segura e satisfatória, ela tem autonomia para se reproduzir e controle sobre quando e quantas vezes deve fazê-lo, ou seja, ela pode ter a quantidade de filhos que ela quer ter, tá bom? É claro que isso às vezes acaba sendo um problema social, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas de baixa, né, condição social, elas acabam pela, né, inacessibilidade a métodos e técnicas que possam prevenir, acabam tendo muitos filhos, né, o que gera realmente um problema social, de pobreza, etc. Tá? Mas, de fato, esse item tá corretíssimo. Então, pessoal, próxima questão. Essa questão também fala sobre rastreamento de câncer de colo do útero, né? A gente sempre fala que essas questões caem muito, né? Câncer de mama, câncer de colo do útero. E olha aqui mais uma delas. Analise as assertivas em relação ao rastreamento de câncer de colo do útero. Assinale-as como verdadeira ou falsa. E aí depois a gente vai ver que tem uma sequência correta. Vamos lá. Primeiro, o rastreamento é realizado em todas as mulheres com faixa etária de 25 a 64 anos. Aqui tem um detalhezinho que se você não tiver ligado, você erra a questão. Por quê? Porque de fato a faixa etária do rastreamento é entre 25 e 64 anos mesmo. Então você tipo assim, olhou ali, ah não, tá certo, essa é a faixa etária, né? Que você fica super preocupado para você não errar a faixa etária. Só que olha só, o rastreamento é realizado em todas as mulheres. Será que são todas as mulheres? Não. Por quê? Porque ele só vai indicar o rastreamento dentro dessa faixa etária daquelas que já iniciaram atividade sexual. Então, se há alguma mulher dentro dessa faixa etária que ainda não iniciou atividade sexual, ela não tem indicação de rastreamento. Beleza? Então esse é o probleminha, é o detalhe que você tem que estar muito atento a essa questão. Essa palavra, todas. Então, a faixa etária está correta, mas quando ele fala todas, não. Por quê? Porque esse grupo, né, ó, desde que tenham iniciado atividade sexual. Beleza? Claro que assim, a maioria já iniciou mesmo, né, nessa faixa etária, mas pode
né, haver alguma que não tenha iniciado. Então, por isso esse item, ele é falso. Depois, é contraindicada a realização da coleta do exame citopatológico em mulheres que realizaram histerectomia subtotal. Pessoal, histerectomia é retirada do útero. Subtotal é que esse útero não foi retirado totalmente. Muitas vezes se retira o útero e se deixa exatamente o quê? O colo. E é exatamente no colo aonde a gente tem a presença do HPV, que é o precursor, né, do câncer de colo do útero. Então, como é que você vai contraindicar realizar Papa Nicolau em mulheres que ainda têm colo? Ah, ela tem colo ainda? Tem. Ela não retirou o útero? Retirou. Mas não foi retirada total, foi retirada subtotal. Se ela tivesse tirado todo o útero, aí a gente tem um nível de evidência D, que é um nível de evidência fraco, dispensando essas mulheres da possibilidade de fazer coleta, tá? Então, tem que fazer de fundo de saco, de parede vaginal, a evidência é fraca com relação a isso, tá? Então, esse item também está errado. Depois, sem condições especiais, o rastreamento das mulheres de 25 a 64 anos deve ser feito anualmente depois de 2 resultados normais, repetido a cada 3 anos. Então, de fato, é isso. Se essa mulher não tem nenhuma condição especial, se ela não é imunodeprimida, né, enfim, ela não entra em casos, porque na imunossupressão tem que fazer às vezes de 6 em 6 meses, anualmente, mas assim, sem condições especiais, no geral, é esse grupo de mulheres que é rastreado, né, para câncer de colo do útero, que a faixa etária é 25 a 64 anos, faz anualmente, depois de 2 resultados normais, repete a cada 3 anos. É exatamente isso que a gente fala, né? Ou seja, 2 exames consecutivos negativos, ou seja, 2 exames consecutivos normais, a gente pode periodizar para 3 em 3 anos. Não há mais a necessidade de fazer, né, de ano em ano. Então, esse item está correto? Esse item está totalmente correto. O quarto, ele meio que vai complementar o 1, né? Não há indicação para rastreamento em mulheres que nunca iniciaram atividade sexual. Pessoal, o HPV ele é transmissão sexual. Então, se não houve iniciação sexual, para que a gente vai fazer rastreamento de câncer de colo do útero? Porque para ter câncer de colo do útero, tem que ter contato, tem que ter a presença do HPV. Nem sempre a presença do HPV vai levar a um câncer, mas para o câncer existir, precisa do HPV. Se é uma paciente que não teve iniciação sexual, qual é o sentido que tem da gente fazer esse rastreamento? Então, não há indicação? Não há, porque não há possibilidade desse contato com o HPV, ok? Lá no colo do útero. É contraindicado o quinto item, a realização de rastreamento em gestantes? De forma alguma. A gente sabe que, inclusive, a gente aproveita o momento do pré-natal, quando a paciente vem pré-natal, a gente aproveita aquele momento. Se ela não tiver, pelo menos ali um exame, né, há 2 anos, não, né, já está ali entrando na periodicidade dos 3 anos, ela tem 2 exames consecutivos negativos, e agora ela está fazendo 3 anos e está grávida, ela está grávida, não pode colher? Claro que pode colher, deve colher. A gente aproveita a oportunidade que essa mulher veio ao serviço por conta do pré-natal e já faz o exame do Papa Nicolau. O exame do Papa Nicolau, ele não é o exame obrigatório do pré-natal, ele é um exame complementar. Por quê? Todas têm que fazer? Não. Faz somente aquelas que precisam fazer. E quem é que precisa fazer? É aquela que está na época de fazer. É aquela que tem, né, já está fazendo ali 3 anos. Ou, de repente, se ela teve um exame anterior alterado, aí ela teria que repetir o exame também, a gente faz também no pré-natal.
não tenha medo de colher Papa Nicolau em grávida, tá? Muita gente tem medo, eu vou romper a bolsa, né? Porque vou enfiar, na verdade, na grávida, aquela junção escamo-colunar, que é o local onde estão as lesões do colo do útero, né? De câncer de colo do útero, ela exterioriza. Então, quando você não precisa escovar, não tem problema escovar, passar a escovinha. Mas na gravidez já exterioriza. Então, se você fizer uma coleta somente com espátula de aire, você já vai estar coletando as células que você precisa, tá bom? Mas não há risco de fazer coleta de Papa Nicolau em grávida, tudo bem? Então, esse item tá errado, né? Por quê? Porque ele fala que tem uma contraindicação de fazer o rastreamento em grávidas, ok? E não tem, muito pelo contrário, a gente aproveita a oportunidade que ela veio para o serviço, que ela vai fazer o pré-natal, e se ela está realmente já naquele período que ela precisa fazer o Papa Nicolau, a gente vai aproveitar e já fazer o exame também, tá bom? Então, qual que é a sequência correta que ficou? Ficou FFV, VF. FFV, VF é exatamente o que a gente tem aqui no item D. Então, a resposta da nossa questãozinha ficou a letra D de dado. Beleza? Próximo item e último. A realização de pré-natal incompleto, o uso de drogas na gestação, o baixo peso e problemas no nascimento são fatores de risco para o desenvolvimento da criança e servem de alerta no processo de julgamento clínico do enfermeiro. Então, claro, né, paciente que faz pré-natal incompleto, né, eu tenho que, muitas vezes eu perco a oportunidade de rastrear doenças, né, rastrear infecções congênitas que, né, poderia ser diagnosticadas e de repente até tratadas, qual, por exemplo, da sífilis, né, ou uma toxoplasmose, que a gente poderia encaminhar essa gestante para o pré-natal de alto risco e medicá-la ao longo da gestação. Então, claro que o pré-natal incompleto ele deixa lacunas que podem refletir depois no desenvolvimento da criança. As drogas também, né, podem interferir. O baixo peso, né, pacientes baixo peso, desnutridas, isso pode refletir no crescimento do bebê intraútero, né? E os problemas do nascimento, geralmente associados a, né, hipóxia no nascimento, o bebê que nasceu, né, hipoxiado, asfixiado, né, que as pessoas costumam dizer no popular, passou da hora de nascer, nasceu roxo, nasce roxo, né? Todo mundo, mas tem que nascer, tem que respirar, tem que ter um bom tônus, tá? Tem que ter um APGAR, né, que a gente avalia isso através da escala de Virginia-Apgar, um APGAR, né, de boa vitalidade fetal, tá bom? Então, claro que se teve algum problema, isso é um fator de risco. Por exemplo, um bebê que nasceu com APGAR 3, é um bebê que sofreu hipóxia, né, no parto. Então, isso a gente, às vezes ele melhora ali, mas a gente sabe qual vai ser a consequência futura? Não, tá? Então, tudo isso é um alerta durante o processo de julgamento clínico do enfermeiro durante as consultas, tá bom? Então, esse item está correto. E com isso a gente encerra o nosso bloco de questões, né, focados na saúde da mulher, na saúde, né, nas infecções sexuais, ok? Do nosso projeto de 503, né, no projeto 503, que é aquele projeto que a gente tem o resumo, né, dos conteúdos de enfermagem dentro das questões. Tudo bem? Então, muito obrigada a todos mais uma vez e a gente se encontra em outros blocos, né, porque a gente tem outros conteúdos, né, de outros temas para também fazer, né, a correção dessas questões. Até mais, gente. Obrigado. Oi galera, tudo bem? Vamos treinar questões relacionadas à gestão do SUS, porque é um tema que cai coisas diversas, assim, bastante esparsas nas legislações,
E as pessoas têm bastante medo, porque não é algo que você vai lá em uma lei e resolve, né? Retira um pedacinho dali, tá tudo certo. Não, é um pouquinho daqui, é um pouquinho dali, é uma mistura de conceitos e isso causa bastante confusão, porém cai. Se cai, é importante para você a partir de agora e vamos treinar direto as questões. Presta atenção de cabo a rabo, aproveita esse enunciado gigante para já somar ao seu conteúdo, tá? Eu vou ler de forma rápida. Ao analisar o sistema de saúde no Brasil, percebe-se que um dos grandes desafios tem sido a redefinição ao longo do tempo das atribuições e das competências dos gestores nas 3 esferas de governo. Atenção aqui que cada esfera de governo tem sua atribuição e isso vai mudando, existe ali algo que se complementa e algo que fica numa intersecção entre um e outro. E aqui a gente está falando de município, estado, de Distrito Federal e de União, tá? Para enfrentá-los, têm sido elaborados muitos dispositivos normativos marcando os limites da tomada de decisão de cada gestor no seu âmbito de atuação, resultando na conformação de um modelo de gestão que tem como ponto de partida uma unidade de princípios, mas que tem que atuar de forma coerente com a diversidade operativa nos territórios em que está localizada a população com suas necessidades de saúde, ou seja, algo bem abrangente, mas é época de treinar todas as possibilidades. Olha só essa questão. O território de saúde configura-se como a região na qual é exercida a governança dos sistemas de saúde nos vários fóruns de discussão, inclusive no âmbito da Comissão Intergestor Regional, em que se reúnem gestores do SUS para tomada de decisão. Eu duvido que você achou tranquila essa questão. Então, vamos dar uma destrinchada aqui nela. O que você entende por território? Entenda território, sim, como espaço geográfico, ok, geográfico, mas não só isso, tá? É um espaço de vivências, é um espaço de relação social, ou seja, é um espaço dinâmico. Tá? Dentro desse território vão ser planejadas ações de cunho preventivo, vigilância ambiental, vão ser discutidos sobre vínculo, sobre promoção da saúde, sei lá, vigilância sanitária e etc. Todas as ações do SUS vão acontecer nesse território. Tá? Acontece que o que ele fez aqui essa questão? Ele trocou conceitos. Isso já te adianta aqui. Está estudando uma legislação, por exemplo, o decreto 7508, na qual se baseou essa questão. Está estudando legislação, encontrou uma definição? É ali que você tem que se firmar. Cai muita definição dentro do contexto legislação do SUS. E o que foi que ele confundiu aqui? Que ele fez você se confundir, aliás. Ao invés de território de saúde, com essa definição a seguir, deveria estar escrito aqui região de saúde. Essa região de saúde, opa, ficou tão feio, deixa eu arrumar. Essa região de saúde é aquela definição que está no decreto, que você não pode ir para a prova sem ler esse decreto, 7508 de 2011, ele fala que região de saúde é um espaço geográfico contínuo, ele fala dos municípios limítrofes, e que tudo isso se relaciona, não é só o município, não é só a região, não é só a logística, isso inclui a coincidência, a junção das identidades culturais, econômicas, sociais, etc. Tudo isso para oferecer ação e serviço de saúde coerentes, tá? Ou seja, resumindo, procurei trazer aqui conceitos diferentes para que você não só acerte essa, mas venha acertar outras questões. Ele trocou no decreto 7508, tem tudo que tem daqui para frente, perfeito, igualzinho, só que com a definição de região de saúde. É a região de saúde que exerce essa governança do sistema de saúde, tá? Que ali inclui os fóruns de discussão, inclui o nível de comissão intergestora regional, ou seja, a junção dos gestores a nível regional. Ali se tomam decisões. Essa definição está no decreto 7508, enquanto região de saúde.
Você percebe o quanto isso é teórico, o quanto não dá para fugir do exatamente da cópia e cola da lei? Como é que ele traz? Lei, entenda lei, decreto, lei, resolução, qualquer coisa, tá? Não adianta querer fazer super interpretações, porque na prática, para a prova, principalmente para áreas da saúde, a legislação, seja em assuntos da saúde, seja em assuntos de direitos em geral, é letra de lei, tá? Até em assuntos de direito em geral, vai estudar constitucional, administrativo, para a área da saúde em particular, pouco vai cair acerca de doutrina, súmula, é muito minoria quando cai. O grosso, mais de 90% é letra de lei, tá? Facilita a nossa vida, só que tem gente que fica perdido nessas dúvidas e fica estudando teoria eternamente. Então, por isso que está errado, porque o conceito foi trocado. Outra questão. A Lei Complementar 141 de 2012 acrescenta que aos conselhos de saúde cabe deliberar acerca das diretrizes para o estabelecimento de prioridades, isto é, somente ao Conselho Nacional de Saúde. Primeira coisa, essa lei complementar fala o quê? Ela trata dos valores mínimos que vão ser aplicados para quem? Por quem? Primeiro, por quem? União, Estado, município e Distrito Federal, ou seja, a todos os entes. Aonde? Nas ações e serviços de saúde. Então, o primeiro passo é você identificar que lei é, e é importante, porque dentro da saúde a gente não tem tantas assim que cai. Só que o título da lei, associado à sua própria definição, é recorde de prova. O segundo passo é definir quem faz, né? Então, aqui no caso existe uma ação e existe a resposta de quem exerce isso. E o terceiro passo aqui para essa em específico, veja que na explicação da lei é quem aplica quanto anualmente o valor mínimo nas ações e serviços de saúde. É nessa lei que vai explicar o que são ações e serviços de saúde, que também cai bastante, tá? Não é a resolução dessa questão. Porém, vamos continuar aqui. Lá no artigo 30, no parágrafo 4º, diz assim, que cabe aos conselhos de saúde, bababá, do jeito que está escrito aí no enunciado. Acontece que a questão, ela tá certa até aqui, tá? Então, essas diretrizes para o estabelecimento de prioridades e vinculando tudo isso à questão financeira é função dos conselhos de saúde, ok? E aí vem uma parte assim restrita que não consta na Lei 141. Lá não diz que é somente o Conselho Nacional de Saúde, e sim todos os conselhos, porque também tem o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, e ali no artigo 30 você pode conferir que é aberto, é plural, tá? Não é somente o Conselho Nacional de Saúde, tornando a alternativa, então, errada, tá? Outra, importante essa questão aqui, porque quando a gente começa a estudar SUS, a ordem desse estudo é bastante importante. Principalmente para quem está caindo de paraquedas nesse assunto. Se você já está mergulhado nesse assunto, tanto faz, né? Agora pensa que você está tendo contato aí pela primeira vez. Compensa, e é só uma indicação, tá? Eu estudaria assim, eu estudaria primeiro a reforma sanitária para eu entender em que contexto esse SUS apareceu. Depois eu estudaria a Constituição Federal do artigo 196 a 200, que cai em todo concurso, que dá mais uma contextualizada, e a partir daí as outras leis que regulamentam o SUS, como Lei 80.80.90, 8142, o Decreto 7508, Política Nacional de Humanização, Financiamento de SUS, etc, 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 tá? Então, falando de Constituição Federal, é sobre isso que tá pedindo essa questão aqui, tá? Constituição Federal, quando você quer saber exatamente sobre a saúde, você vai procurar os artigos 196 a 200. E vamos ler o que tá falando aqui nesse enunciado, ó. Esta seção estabelece os direitos dos usuários, os deveres do Estado, as diretrizes da organização do sistema, como será financiado, a participação da iniciativa privada, das empresas de capital estrangeiro, etc, etc. Ou seja, ele fica aqui resumindo os assuntos. Isso tá certo? Isso tá certo. Você vai ter que consultar a 196 até o artigo 200 para ter isso na ponta da língua. É importante você ter isso na ponta da língua, tá? Você vai precisar, mas vamos dar uma pequena resumida aqui.
Vou até economizar espaço aqui, ó. Quando a gente vai no 196, a gente vai ver que a saúde é direito de todos e dever do Estado, etc. E aí a gente entende saúde como promoção da saúde, proteção de agravos, recuperação, etc. Tá? Só uma pincelada para você, mas você tem que ler isso na íntegra, tá? O artigo 197 fala que é o poder público o responsável pela criação de leis a esse respeito todo que a gente está falando aqui. O artigo 198 vai falar das diretrizes, então vai falar do que a gente chama de DAP, descentralização das atividades que são integrais, da participação da comunidade, também trata um pouco sobre o financiamento, e aí veja, financiamento não se encerra aqui para você estudar financiamento de SUS, é uma primeira pincelada que vai ter outras normativas depois, como a Lei Complementar 141 e etc, tá? Tem outras, tem financiamento de atenção básica e etc, depende do que você estiver estudando, tá? O artigo 199 já fala sobre a participação da iniciativa privada e capitais estrangeiros, tá? Precisa ler. E o 200 fala de outras atribuições do SUS. Fala que ele fiscaliza, controla produtos relacionados à saúde, que ele participa da vigilância sanitária e epidemiológica, políticas de saneamento, participa da política ambiental, fiscaliza alimentos, etc. Tá? Só para você ter uma ideia. Logo, aqui nesse enunciado é um grande resumo do que se trata, um pedacinho da Constituição Federal, que é voltada diretamente à saúde, que está entre o 196 e o 200, que é sua leitura obrigatória, tá? Por isso está correta. O decreto 7508 não deixa de ler esse decreto, tá? Regulamenta alguns aspectos da lei 8080-90, dentre eles a organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Dá uma pausa aqui um minuto. Lembra que eu falei que quando você vai ler uma lei, você precisa sim saber o seu número? E você precisa saber do que ela se trata? Aqui logo abaixo da lei tem qual é o assunto, do que ela trata? Pois é, até aqui no enunciado é exatamente isso que caiu. A lei tal, no caso um decreto, o decreto tal, trata disso, exatamente copia e cola ao que está escrito abaixo da lei, tá? Então até aqui, ok. É o dispositivo legal que está sendo observado pelos gestores na organização do SUS em um processo que dá continuidade ao que foi conquistado em termos da organização, com a cidadão, não, aqui tem alguma coisa errada, né? Enfim, implantação do Pacto pela Saúde editado em 2006. Ou seja, os gestores utilizam esse decreto para aplicar toda a organização referente à legislação do SUS, porque tem nesse decreto vários assuntos diferentes, como tem até aqui nessa primeira etapa. Isso tá certo? Isso tá certo. Exatamente é o que tá lá no título, mas já te recomendo a você usar esse decreto, não só para saber qual é a sua definição, logo abaixo da lei 7508 de 2011, no caso aqui decreto, e etc., tá? Mas também estude, recomendação para você, estude as definições. Quais definições? Principalmente o que contém no artigo 2º. O que contém no artigo 2º cai demais. Ali vai estar sobre região de saúde, mapa de saúde. Ali também vai estar sobre porta de entrada, de contrato organizativo, é assim que fala? Acho que é, gente. Se eu tô confundindo a palavra, é contrato alguma coisa. Contrato organizativo, organizacional, alguma coisa assim. Enfim, o artigo 2º, ele é recheado de definições. Logo, ele é chato. Por que ele é chato? Porque você não pode trocar uma palavra ali, porque essa é a pegada da prova. Pega uma definição, joga no outro nome. Pega a definição do primeiro nome, joga na definição para baixo. Então, ele faz essa troca de conceitos. O que você vai fazer? Vai grifar ali a palavra-chave, vai grifar uma palavra que diferencia no outro para você bater o olho ali e já matar a questão. Lembre-se que essa prova que você vai fazer é uma prova objetiva, para isso que você está estudando, você não vai precisar discorrer sobre a questão. Então, mesmo que você não saiba todos os detalhes e tenha ali dificuldade de discorrer aquilo, né, de forma
com propriedade todas as definições, é bater o olho na palavra-chave. Esse é o segredo de fazer uma prova objetiva com muitos conceitos. Associar nome com algumas palavras-chave essenciais, que você bate o olho ali naquela questão e já sabe se está coerente ou está incoerente. Alternativa certa. Vamos lá. As regiões de saúde são instituídas pelo Estado em articulação com os municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite. Tá. Ó, não caiu aqui, mas eu estudaria com muito amor e carinho, que isso também está no decreto 7508 de 2011, eu estudaria com muito carinho essa definição. Eu vou até colocar ela aqui para você. A definição de regiões de saúde, ela fala assim, ó, olha que interessante, ela fala que é um espaço geográfico contínuo, tá? Além disso, ela tem agrupamento de municípios limítrofes, até agora tudo conversando, né? E ele é delimitado pelo quê? Ou seja, o que mais importa, além de ter essa característica geográfica contínua? Ela importa aqui ter uma identidade cultural semelhante, economia semelhante, questões sociais semelhantes, redes de comunicação, infraestrutura de transporte, etc., para que isso existe uma finalidade. Essa coincidência, essa conversa de todos esses fatores aqui que permitem a união desses municípios limítrofes é para o quê? Para planejar e executar ações, a gente viu isso no primeiro exercício, e serviços de saúde. Existe uma finalidade, tá? Então isso aqui é um acréscimo que eu tô te dando aqui, tá? Volta no enunciado. As regiões de saúde são instituídas pelo Estado? São. Veja que é um agrupamento de municípios. Então, sim, é o Estado responsável por isso. O município participa? Ele participa. Respeita-se as diretrizes das comissões? Respeita-se. A única coisa errada aqui é que é a comissão intergestora tripartite. Existe a tripartite também, e é o acima de todos, onde participa todos os entes. E essas diretrizes que são respeitadas é da tripartite, não é só da bipartite, não é só município e estado. Inclui a União aqui quando a gente trata do respeito às diretrizes das comissões. Então, ao invés de CIB, seria CIT, e aí estaria certa a questão. Mas como não está, então errada essa questão. Beleza? Perceberam como cai? É detalhado o negócio? É simples? Não. É impossível? Também não. Basta o quê? Misturar. É um pouco de teoria, é um pouco de exercício. É um pouco de teoria, é muito mais exercício. Chega uma hora que é exercício, exercício e exercício. Para que você não fique só, será que eu entendi o conceito? Não. Vai para a questão. Anota a palavra-chave, coloca post-it na tua cara. Fácil acesso para que você lembre o que você está errando, e a partir disso é o hábito. Vai chegar uma hora que mesmo a matéria que você não curte muito e que te dá trabalho na hora de fazer questão, vai ser a matéria que você vai olhar ali para a alternativa e já vai sacar que essa jamais pode ser, essa tá errada, essa tem grande chance. Isso vai ficando mais claro a partir do seu treino. Fato é que legislação do SUS é um planeta a ser estudado, é uma galáxia, e as principais questões vão te guiando nesse caminho para que você não perca o foco de jeito nenhum. Valeu? Até mais então, grande abraço!